O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio final, vivendo como cidadãos do Reino, até que ele volte. O Reino chegou e ainda está vindo. Você vive aqui, mas pertence a outro lugar. Você caminha nesta terra, mas carrega um passaporte celestial. Você é um cidadão do Reino e está esperando o retorno do Rei. Bem-vindos, irmãos. Chegamos ao último episódio da nossa série O Reino Agora e somos gratos por vocês que nos acompanharam até aqui. Você já parou para pensar sobre o que realmente busca nesta existência? Esse anseio persistente por algo mais, algo que parece estar além do que nossos olhos veem e nossas mãos tocam. Muitas pessoas atravessam a vida buscando um sentido definitivo. Uma ancoragem para a alma que parece inquieta neste plano terrestre. Existe uma resposta profunda e transformadora para essa busca. A verdade é que você possui uma identidade que transcende as fronteiras deste mundo. Somos de fato cidadãos de dois reinos. Há uma parte de nós que sente que não se encaixa completamente aqui, que pertence a um lar diferente, mais verdadeiro e eterno. Essa percepção não é um erro, mas a revelação de uma cidadania celestial que redefine completamente nossa visão sobre a vida que vivemos hoje. Essa identidade nos molda, nos orienta e nos dá um propósito que ressoa com a eternidade. Saber que pertencemos a um reino que não é deste mundo nos permite viver com uma perspectiva elevada, entendendo que nossa presença na Terra tem um propósito específico ligado a essa herança celestial. Eu descobri essa verdade anos atrás, e ela mudou cada aspecto da minha vida. Antes, eu me sentia como um estrangeiro buscando um lugar para pertencer. Depois compreendi que já tinha um lar, e isso me libertou para viver plenamente onde estou. Essa realidade de dupla cidadania não é uma ideia abstrata, mas um fundamento para a nossa jornada. Compreender e abraçar essa identidade é o primeiro passo para viver de forma impactante no presente. Lembre-se e declare comigo: eu sou cidadão do reino, vivendo o futuro no presente. Incentivo você a escrever essa frase nos comentários e abraçar essa verdade. Agora, vamos explorar a base sólida que sustenta essa extraordinária identidade que possuímos. A noção de nossa identidade como cidadãos de um reino celestial não é uma mera filosofia. Está firmemente plantada nas Escrituras Sagradas. Duas passagens em particular lançam luz sobre essa verdade essencial e suas implicações para a nossa conduta diária. Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz claramente que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Esta afirmação é poderosa. Nossa verdadeira origem e lar são celestiais. É desse lugar que dirigimos nosso olhar na expectativa daquele que virá para nos redimir completamente e nos transformar à sua semelhança gloriosa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, somos lembrados do compromisso divino com a nossa santificação. A passagem afirma: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará." Este versículo complementa a primeira, revelando a intenção divina de nos preparar integralmente, em cada parte do nosso ser, para o encontro com o nosso Rei. A esperança desse evento futuro serve como um impulsionador vital para uma vida de consagração no presente. Nossa integridade, em espírito, alma e corpo, é mantida pelo poder fiel daquele que nos convocou. Essa integridade não é apenas uma meta,
mas um processo garantido por Deus para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Entender que nossa identidade primordial reside nos céus impacta a forma como encaramos a vida na terra. Essa cidadania nos dá uma perspectiva eterna e uma motivação para viver de forma alinhada com os valores do nosso verdadeiro lar. É a base da nossa esperança e o fundamento para a nossa caminhada de santidade. A tensão entre a nossa realidade celestial e a nossa vida terrena nos leva a um conceito fascinante sobre o reino de Deus, que já começou, mas ainda não alcançou sua expressão total. A realidade do reino de Deus em nossas vidas é frequentemente descrita com uma frase intrigante: o já e o ainda não. O que isso significa? Significa que o reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, já chegou e está presente entre nós e em nós. Mas sua manifestação plena e final ainda pertence ao futuro. Jesus, em sua primeira vinda, inaugurou esse reino. Ele não apenas anunciou sua proximidade, mas demonstrou sua presença através de seus milagres, ensinamentos e, finalmente, através de sua morte e ressurreição, que esmagaram o domínio do pecado e da morte. Hoje experimentamos o reino espiritualmente. Ele reside no coração daqueles que reconhecem Jesus como Rei e Senhor. Vemos suas evidências na transformação de vidas, na prática da justiça, no amor que cura e na esperança que brota em meio ao sofrimento. Contudo, olhamos para o futuro com a certeza da sua consumação. Quando Jesus retornar em glória e estabelecer seu domínio visível sobre toda a criação, eliminando todo o mal e restaurando todas as coisas. Viver nessa tensão entre o que já está presente e o que ainda esperamos molda profundamente nossa perspectiva e nossas ações. Reconhecemos que o reino não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que influencia o nosso hoje. Ao mesmo tempo, sabemos que a perfeição completa e a justiça final ainda estão por vir, o que nos mantém humildes e vigilantes. Essa dinâmica nos impulsiona a viver de forma ativa no presente, como embaixadores de um reino que já começou a invadir este mundo, mas que aguarda sua manifestação final. Essa perspectiva do já e ainda não nos desafia a encarnar os valores do reino agora, enquanto mantemos nossos olhos fixos na promessa da sua totalidade. Nossa cidadania celestial, portanto, não nos isola deste mundo. Pelo contrário, nos equipa e comissiona para uma missão transformadora aqui na Terra. A compreensão de que nossa origem está nos céus e que somos cidadãos de um reino eterno poderia, à primeira vista, sugerir um distanciamento das realidades terrenas. No entanto, essa verdade atua de maneira inversa. Nossa identidade celeste nos equipa e nos comissiona para uma tarefa vital aqui na Terra. Não se trata de nos tornarmos alheios ao mundo, mas sim de habitá-lo com uma perspectiva única, capacitados a cumprir a missão que nos foi dada. Essa é a beleza do paradoxo divino. Estamos presentes no mundo, vivendo e interagindo, mas não somos moldados pelos seus padrões ou valores. Essa distinção nos permite influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, em vez de sermos absorvidos por ele. Nossa conexão com o reino lá de cima nos dota de valores e princípios que contrastam vividamente com a cultura predominante. Amor genuíno, justiça, compaixão, integridade, paz. Estes são os pilares que devem nortear nosso cotidiano. Ao vivermos alinhados com esses valores, nossa própria existência se torna um testemunho visível do reino. Nossas decisões, nossos relacionamentos, a maneira como lidamos com desafios, tudo isso comunica a realidade de um governo superior e justo. Somos convocados a ser agentes de transformação nas diversas áreas de nossa influência, seja na família, no trabalho, na comunidade. Não é um chamado para fugir, mas para atuar. Nossa cidadania nos dá a autoridade e a base para manifestar a presença do reino em meio às realidades atuais. É uma missão para ser vivida ativamente.
Viver essa dupla cidadania nos impulsiona a buscar uma qualidade de vida que honre o Rei a quem servimos. Um padrão de santidade que reflete seu próprio caráter. Ser cidadão do reino implica em uma convocação para a santidade. Mas o que significa de fato esse chamado? Longe de ser um ideal inatingível de perfeição absoluta neste momento, a santidade para nós, cidadãos celestiais, é um processo contínuo de sermos transformados, passo a passo, à imagem de Jesus Cristo. É um convite para que a essência do nosso Rei se manifeste através de nós. Nossas ações, palavras e escolhas diárias são a tela onde o caráter de Deus pode ser pintado. Essa jornada de transformação envolve permitir que os valores do reino moldem nossas atitudes e prioridades. Significa buscar pureza em pensamentos e intenções, cultivar a honestidade em todas as interações e praticar a bondade ativamente. Cada decisão, por menor que seja, pode ser uma oportunidade para glorificar aquele a quem representamos. Não se trata de seguir um conjunto rígido de regras por obrigação, mas de um desejo crescente de agradar ao Pai e refletir sua beleza ao mundo. Nossa caminhada em direção à santidade é impulsionada pelo amor a Deus e pela consciência de nossa identidade. É um processo de aprendizado e crescimento, onde reconhecemos nossas falhas e nos voltamos continuamente para a fonte de toda a pureza. Ao buscarmos ser mais parecidos com Cristo, tornamo-nos embaixadores mais fiéis do reino, demonstrando seu poder transformador. Essa busca por uma vida que reflete o Rei está intrinsecamente ligada à esperança que cultivamos, à expectativa vibrante pelo seu retorno e pela manifestação completa da sua glória. A esperança é um dos pilares mais fortes que sustentam a vida do cidadão do reino. Não é um mero otimismo vazio, mas uma certeza fundamentada na promessa daquele que é fiel. Para nós, essa esperança culmina na expectativa do retorno do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que significa, em nosso cotidiano, esperar o Salvador? Significa viver com a consciência de que a história não termina aqui, que há um futuro glorioso onde Ele estabelecerá plenamente seu domínio. Essa expectativa vibrante do retorno de Cristo influencia de maneira significativa a forma como encaramos o presente. Ela nos capacita a enfrentar as dificuldades com resiliência, pois sabemos que as lutas temporárias não definem nosso destino eterno. Ela nos motiva a viver com propósito, pois cada dia é uma oportunidade de avançar os valores do reino enquanto aguardamos sua vinda. A certeza de sua volta nos dá uma perspectiva eterna, nos ajudando a discernir o que tem valor duradouro em contraste com o que é passageiro. É essa esperança ativa que alimenta nossa paixão por viver de forma autêntica, compartilhando a boa notícia do reino e impactando o mundo ao nosso redor. É uma esperança que nos move à ação, não à passividade. Ela nos inspira a cultivar uma vida de santidade, serviço e fidelidade, pois desejamos que Ele nos encontre vivendo de acordo com nossa verdadeira identidade. Cultivar essa esperança vibrante é fundamental. Ela é a âncora da alma, que nos mantém firmes em meio às tempestades e nos impulsiona a viver com ousadia como representantes do reino. A esperança que reside em nós, cidadãos do reino, não é inativa. Ela nos impulsiona a viver de forma que manifeste a realidade do nosso Rei. E uma das expressões mais claras dessa manifestação é o serviço. O mandamento central de amar o nosso próximo como a nós mesmos não é uma sugestão, mas a base de como demonstramos o amor que recebemos de Deus. Servir é a linguagem prática desse amor. É traduzir a nossa fé em ações que abençoam e transformam o ambiente ao nosso redor. Pense nisso. Como podemos ser instrumentos nas mãos divinas para alcançar aqueles que precisam? O serviço pode se manifestar de inúmeras formas, desde gestos simples de bondade no dia a dia,
até o compromisso com causas maiores que promovem justiça e dignidade. Pode ser ajudar um vizinho idoso, voluntariar em uma organização local, oferecer uma palavra de encorajamento a um colega ou dedicar tempo e recursos para apoiar projetos que aliviam o sofrimento. Cada ato de serviço, por menor que pareça, reflete o coração de Deus, que serviu a humanidade de forma suprema através de seu Filho. Quando servimos, conectamos-nos de maneira mais profunda com o propósito divino para a nossa vida na Terra. Não se trata de uma obrigação pesada, mas de um privilégio, ser coparticipantes na obra de restauração do mundo. O serviço nos tira do egocentrismo e nos alinha com os valores do reino: compaixão, generosidade, humildade. Somos chamados a ser canais de sua graça, levando esperança e cura a um mundo que anseia por isso. Viver como cidadãos do reino significa ter olhos abertos para as necessidades alheias e um coração disposto a agir. Essa disposição para servir está diretamente ligada à nossa decisão de manter nossos princípios firmes, mesmo quando o mundo tenta nos desviar. Em um mundo em constante mudança, onde os valores são frequentemente relativizados e a pressão para se conformar é intensa, a fidelidade aos princípios do reino torna-se um teste crucial para a nossa identidade. Ser fiel significa permanecer firme naquilo que cremos e valorizamos, mesmo diante de desafios, oposição ou tentações que nos convidam a comprometer nossa fé. Não é uma tarefa fácil, pois as vozes do mundo podem ser altas e persuasivas, propondo atalhos ou caminhos que parecem mais fáceis no momento, mas que nos afastam da vontade divina. Para mantermos a fidelidade, precisamos de discernimento. Como saber qual caminho seguir quando as decisões são complexas e as opções parecem cinzentas? O discernimento vem através da conexão contínua com o Rei, buscando sua sabedoria revelada em sua palavra e em uma vida de comunhão com Ele. É essa conexão que nos capacita a identificar as armadilhas e a escolher o caminho que honra a Deus, mesmo que seja o mais difícil. Exemplos de fidelidade estão por toda a história e ao nosso redor hoje. Pessoas que se recusam a ceder à desonestidade no trabalho, que defendem a verdade, mesmo que isso custe popularidade, que mantêm a integridade em seus relacionamentos, que permanecem firmes em sua esperança em meio a provações severas. Cada ato de fidelidade é um testemunho silencioso, mas poderoso, do reino que representamos. A fidelidade não é apenas uma virtude, é uma fortaleza que nos sustenta quando as pressões externas tentam nos derrubar. Permanecer firmes nos valores do reino exige uma força que não vem de nós mesmos. Ela é acessada através de um canal vital: a comunicação constante com o nosso Rei. A oração é a linha direta de comunicação com o nosso Rei. É o meio pelo qual, como cidadãos do reino, podemos acessar seus recursos, buscar sua orientação e expressar nossa dependência dele. A oração não é um ritual vazio, mas um diálogo dinâmico com o Deus vivo, que tem o poder de transformar realidades e operar milagres. Orar com fé significa acreditar que aquele a quem nos dirigimos é capaz e está disposto a ouvir e responder de acordo com sua perfeita vontade. A persistência na oração é igualmente crucial. Nem sempre as respostas vêm no tempo ou da forma que esperamos, mas somos encorajados a perseverar, a bater, a pedir, sabendo que nossa consistência reflete nossa confiança na fidelidade divina. Jesus mesmo ensinou a importância de não desistir na oração. Orar alinhado com a vontade de Deus é o segredo para uma oração eficaz. É buscar que os propósitos do reino se cumpram em nossa vida e no mundo, mais do que a satisfação de nossos próprios desejos. A oração tem um poder incrível. Ela pode trazer conforto em momentos de angústia, clareza em decisões difíceis, força para resistir à tentação e breakthrough em situações que parecem impossíveis. A oração não apenas muda as circunstâncias,
Ela nos muda, fortalecendo nossa fé, moldando nosso caráter e aproximando-nos cada vez mais do coração do Pai. É na oração que encontramos a força para a fidelidade e a disposição para o serviço. Cultivar uma vida de oração fervorosa e constante é essencial para quem deseja viver plenamente como cidadão do reino. É através dela que somos equipados para cada boa obra. A força e a orientação que recebemos na oração, como vimos no capítulo anterior, nos preparam para manifestar a realidade do reino em todas as esferas da vida. Uma área fundamental onde essa manifestação deve ocorrer é em nosso trabalho. Longe de ser apenas uma atividade secular para ganhar a vida, o trabalho, para o cidadão do reino, é uma oportunidade significativa para honrar a Deus e contribuir para o avanço de seus propósitos na terra. Seja qual for a nossa ocupação, em casa, no escritório, na fábrica, no campo, na escola, somos convocados a exercê-la com um padrão elevado. Isso significa trabalhar com zelo, dedicando-nos com diligência às nossas tarefas e com excelência, buscando fazer o melhor possível em tudo o que empreendemos. Além do zelo e da excelência, a integridade é um pilar essencial. Nossas ações no ambiente de trabalho devem refletir a justiça e a honestidade do nosso Rei. Cumprir compromissos, ser transparente nas negociações, tratar colegas e clientes com respeito, tudo isso constrói um testemunho poderoso. Nosso desempenho profissional e a maneira como interagimos podem falar volumes sobre a fé que professamos, mostrando ao mundo os valores distintivos do reino que representamos. O trabalho, quando realizado com essa perspectiva celestial, não é apenas uma fonte de sustento, mas pode ser um canal de bênção para outros e um meio de transformação no ambiente em que atuamos. Somos encorajados a abraçar nossas responsabilidades laborais com paixão, vendo-as como parte integrante de nosso chamado divino, cumprindo-as com um senso de propósito que transcende o meramente mundano. Viver com essa dedicação e integridade no trabalho, muitas vezes, nos coloca frente a frente com realidades que se opõem aos valores do reino, exigindo de nós a capacidade de resistir. Viver como cidadãos do reino e aplicar seus valores no dia a dia, seja no trabalho, na família ou na comunidade, inevitavelmente nos coloca em contraste com as forças que operam neste mundo. É vital reconhecer a existência do mal e suas diversas manifestações, pois ele busca ativamente minar a influência do reino e desviar-nos de nosso propósito. A vida do cidadão celestial não está isenta de conflitos. Pelo contrário, exige uma postura ativa de resistência firme contra as investidas malignas. Não podemos ser passivos diante das tentações, das mentiras ou das injustiças que buscam nos desviar. Essa resistência começa com o discernimento. Precisamos estar atentos para reconhecer as estratégias e táticas que buscam nos aprisionar ou desanimar. Isso requer sensibilidade espiritual e uma conexão constante com a verdade revelada. Felizmente, não somos deixados à nossa própria sorte nesta batalha. Somos instruídos a nos revestir da armadura completa de Deus, descrita em Efésios 6, que nos capacita a permanecer inabaláveis nos momentos de provação. Essa armadura, a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus, não é metafórica, mas real na vida daqueles que se firmam em Cristo. Nossa resistência ao mal não é apenas uma defesa pessoal. Ela também serve como um testemunho do poder superior do reino de Deus sobre as forças das trevas. Quando permanecemos firmes na fé, quando nos recusamos a ceder à desonestidade, ao medo ou ao ódio, demonstramos que há um poder maior operando em nós. Somos chamados a lutar com fé, confiando não em nossa própria força, mas na autoridade e na vitória já conquistadas pelo nosso Rei. Essa luta presente, essa resistência firme, aponta para uma esperança futura, para o desfecho final da história do reino, que começou com uma promessa.
Ao chegarmos ao fim desta série, é crucial recapitular a mensagem central que nos guiou. Somos cidadãos de um reino que já invadiu a realidade presente, mas cuja plenitude gloriosa ainda está por vir. O reino de Deus não é uma novidade recente. Ele começou a se desdobrar com uma promessa divina desde o início da história, ganhando uma nova e poderosa dimensão com a primeira vinda de Jesus Cristo. Ele demonstrou a presença e o poder desse reino através de sua vida, ministério, morte e ressurreição, estabelecendo-o em nossos corações pela presença de seu Espírito. Hoje, vivemos essa realidade do já e ainda não. Experimentamos o reino em nossas vidas transformadas, em nossas comunidades de fé e nas evidências de seu poder e graça ao nosso redor. No entanto, olhamos para o futuro com uma esperança certa e vibrante. O fim da história como a conhecemos não é um ponto final de aniquilação, mas sim um recomeço glorioso, a manifestação total e eterna do reino de Deus quando Jesus retornar em sua glória. Será nesse momento que o mal será completamente erradicado, a justiça prevalecerá sem sombra e viveremos em perfeita harmonia sob o governo direto do nosso Rei. Portanto, o chamado final para nós, cidadãos do reino, é viver hoje com a perspectiva daqueles que já sabem o final da história. Somos comissionados a viver como se já estivéssemos lá, permitindo que a esperança desse futuro glorioso molde cada um de nossos passos no presente. Nossa vida, nosso serviço, nossa fidelidade, nossa resistência, nosso trabalho, tudo deve refletir a realidade do reino que vem, que possamos influenciar o mundo atual com a certeza e a beleza do futuro que nos aguarda. Que a graça e a paz do nosso Rei estejam com vocês, capacitando-os a viver plenamente como seus embaixadores, até que ele volte. Compartilhe esta mensagem de esperança e propósito com alguém hoje.